Olá, este é o Conexão GAP, um programa que conecta você com assuntos diversos da sociedade. Aqui temos entrevistas, perguntas de internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje, eu recebo a Letícia Araújo, psicóloga, especialista em atendimento individual de crianças e adolescentes vítimas de situações de violência e maus tratos, na Clínica da Infância Protegida, consultora e palestrante nas áreas da sexualidade, proteção e prevenção a violências contra criança e adolescente no âmbito familiar, institucional e religioso. Então vamos falar hoje sobre o Maio Laranja. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda aqui no Conexão GAP. Muito obrigada, viu? Então, Letícia, primeiro com relação ao Maio Laranja, por que essa data foi escolhida no dia 18 e exatamente o que é o Maio Laranja? O Maio Laranja ele é um mês de conscientização, né, sobre o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Né, o dia 18 de maio ele foi escolhido por causa de uma situação de violência que aconteceu há 49 anos atrás com a menina Araceli. Ela tinha 8 anos de idade, ela morava em Vitória, no Espírito Santo, ela saiu de casa para ir para a escola e aí ela não chegou à escola. E depois de 6 dias ela foi encontrada abandonada, o seu corpo atrás de um hospital, e aí foi descoberto que ela tinha sido drogada. Ela foi espancada, ela foi estuprada e morta por vários rapazes. E foi ali no dia 18 de maio que ocorreu o sumiço dela, então foi escolhido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Puxa, que caso triste, né? Sim, e ele ainda continua impune até hoje, né? Então, assim, por isso que nós continuamos, né, nessa busca de proteger e cuidar para que não aconteça isso com outras crianças, trazendo esse Maio Laranja para conscientizar todos sobre a importância desse dia. Sim. E quais são os dados sobre abuso sexual no Brasil hoje? Hoje a gente tem o entendimento que são só 10% dos casos que são denunciados, né? Então não tem uma totalidade, são mais de 500 crianças, 500 mil crianças que são abusadas todos os anos. Mas, por conta de não há muitas denúncias, somente 10% são registrados. Então, hoje, 51% das crianças que sofrem algum tipo de violência de crianças, elas têm entre 1 e 5 anos de idade, né, que passam por algum tipo de abuso. Então, os números são muito grandes, mas ainda assim não representam a totalidade. Então, eles calculam aí que em 6 anos são mais de 140 mil crianças que são abusadas, mas isso é só 10% do que é registrado. São números muito altos, né? Ainda mais considerando que não são todos os casos registrados, né? A pessoa precisa ter a coragem. A criança muitas vezes não sabe, né, como falar com alguém, né, que está acontecendo aquela situação. E com esse advento da pandemia, né, a gente viu que esse tipo de caso parece que piorou, né, porque com essa situação das pessoas precisarem ficar em casa, as crianças talvez tenham ficado mais expostas a esse tipo de violência, né? Sim. Infelizmente, as crianças, mais de 80%, acho que quase chega a 90% das situações de abuso ocorre dentro do ambiente familiar. Então, é alguém conhecido, é amigo, é parente, é o padrasto, é o pai que faz isso, né? Que perpetua essa violência sobre a criança. Então, com a pandemia, as escolas ficaram fechadas, as crianças não tinham esses espaços para circular, então elas estavam em contato constante com o local de violência, né, com seus abusadores, então a taxa de denúncia caiu muito. Então, se em média eram 17, 18 mil denúncias por ano, caiu para 13, 14 mil denúncias anuais.
Entendi. Então, com relação ao perfil desse abusador, é isso que você falou, né? Geralmente, alguma pessoa conhecida, da família, na maioria dos casos, infelizmente, né? Sim, eles não têm. Seria bom se tivesse uma característica física, né? Mas como eles não têm isso, a gente entender também uma coisa bem clara, né? Bem básica, de certa forma. O abusador ele vai tentar ter acesso à criança. Então, são pessoas que querem ter acesso a essa criança de alguma forma. Então, são pessoas solícitas, são pessoas que vão, de certa forma, seduzir a criança ali. Então, vão ganhar a confiança das pessoas, da família e também da criança. Né? Então, assim, o perfil dele, se a gente for, quando a gente estuda sobre isso, são normalmente, maioria são homens, mas mulheres também abusam, mas mais de 90% são homens. Eles muitas vezes apresentam comportamentos, assim, de muito prestar serviços, né? De querer ser bem recebida ali no meio da família, ganhar a confiança daquela criança, para, de certa forma, continuar tendo um tempo maior de abuso ali com ela, de certa forma. Entendi. E a gente falou dessa dificuldade, né, que a criança tem, né, de tomar uma iniciativa, de denunciar, né, o que está acontecendo. Quais os sinais que a criança demonstra, né, para a gente tentar identificar, né, se a criança está passando por algum tipo de abuso? É sempre você perceber, assim, o que alterou ali da criança. Então, às vezes, a criança, ela tem um perfil, né? Então, tem uma alteração no sono dela. Ou ela tem insônia ou ela tem hipersônia, dorme demais ou dorme de menos, uma dificuldade de concentração. E aí cai o rendimento escolar. Então, tem crianças que têm comportamentos sexualizados, né? Então, elas têm brincadeiras de cunho sexual, elas falam sobre isso, né? Falam sobre as partes íntimas, desenham também, fazem desenhos onde elas apresentam ali as partes íntimas também nesses desenhos. Sim. E, às vezes, ela apresenta algum tipo de medo ou pânico de um lugar ou de pessoas que ela já tinha algum tipo de familiaridade. Então, às vezes, é uma casa que ela sempre foi, ela sempre esteve presente, e aí, da noite para o dia, identificado pelos pais, a criança não quer estar mais em contato com aquele lugar, com aquela pessoa. Então, é observar que existe essa alteração. E na criança, eu acho que também tem a questão física. Muitas crianças têm dor de cabeça sem ter alguma causa fisiológica ali identificada, problemas digestivos. Então, por causa do medo, da ansiedade de se encontrar com o abusador, ela vai mostrar os sinais também no seu corpo de que algo está errado. Sim. E em caso de suspeita, como nós devemos agir, né? As pessoas que nos assistem agora, às vezes tem essa suspeita, né, com esses comportamentos que você falou. Como a gente deve agir? A gente tem essa suspeita que a criança esteja sofrendo algum tipo de abuso. Eu acho assim que... não, tenho certeza que nós devemos denunciar na suspeita, né? Às vezes as pessoas querem denunciar quando tiver certeza absoluta. Ah, mas e se for algo errado? Mas e se a pessoa for um engano? Não é isso, né? Então, às vezes a gente não fica na suspeita. Vamos supor, sua casa lá está sofrendo algum tipo, seu vizinho está sendo arrombado a casa dele. Você está com um suspeito, você vai ligar para a polícia e vai denunciar. Porque você não quer esperar que o bandido faça algo. Então, com a criança também. Então, tendo a suspeita... Tem o Disque 100, que é o principal canal de denúncia hoje, então você pode ligar de forma anônima. Você tem que ter os dados básicos ali para identificação, então você liga no Disque 100, faz a identificação básica do nome, às vezes, da criança, né? Identificação de aspectos físicos dela ou do abusador. Então, eles perguntam algumas coisas. Temos também aplicativos hoje, né, do Ministério dos Direitos Humanos, então ele tem a ouvidoria também que você pode fazer a denúncia, ou em qualquer órgão que trabalha com a proteção, né, de forma geral. CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, eles atuam na investigação, também as delegacias, mas você também pode fazer, tanto dentro da sua casa, quanto indo nesses lugares, fazer uma denúncia, porque diante da suspeita eles vão investigar. Sim. Né? Então, assim, eu estou com suspeita, será que vai prender? Não vai prender. Então, vai ser feita uma investigação, vai ser feito todo um processo para realmente constatar se aquilo está acontecendo ou não com aquela criança. Sim. E é uma situação delicada porque muitas vezes, como você disse, é uma pessoa da família. E muitas vezes a pessoa não tem certeza, né? Ela fica um pouco insegura de fazer aquela denúncia, às vezes é uma pessoa do convívio, né? E também, Alexandre, assim, hoje, até na clínica mesmo, é infância protegida, mas a gente atende todas as idades, né? Nós temos hoje adultos que foram abusados nas suas infâncias, nunca revelaram isso para ninguém e hoje em terapia conseguem trazer isso para fora, sabe? Sim. E pela lei Joana Maranhão, que entrou em vigor há pouco tempo, a partir da maioridade a pessoa tem ainda 20 anos para fazer denúncia. Então não é só as crianças que passaram por um abuso, porque normalmente o abusador ele não para.
Então, tem muitos adultos que sofreram abuso pelos seus avós, por algum tio, ou até pessoas mesmo das igrejas, e tem medo de fazer a denúncia ou acha que não vai valer a pena, né? Mas, normalmente, um abusador, ele não para, né? Então, diante dessa situação e sabendo hoje essa lei que nos protege, então a pessoa ainda ela tem, tem 20 anos ainda para fazer a denúncia após a maioridade ser completada. Então, vale a pena. É importante, né, fazer a denúncia, porque, como você disse, ele não para, ele pode estar agora abusando de uma outra criança, né, de Sim. uma outra situação. Como nós podemos atuar na prevenção para que esse tipo de coisa não ocorra? Existe alguma orientação que nós podemos dar para as crianças, alguma coisa nesse sentido? Isso daqui já é uma forma de prevenção, né? Eu acho que dar voz a isso que está acontecendo, né? A conscientização sobre esse tema, porque eu sei que é um tema difícil, né? Ninguém gosta de sentar numa roda e falar sobre abuso. Mas a prevenção, ela parte da questão de eu entender que existem coisas que devem ou não devem ser feitas, né? Então, ensinar para as crianças, por exemplo, que existem toques que elas podem aceitar ou não aceitar. Então, na nossa sociedade, as crianças, a nossa cultura, a criança ela é obrigada a se aproximar fisicamente de alguém que às vezes ela não conhece. É um tio distante, mas eu tenho que ir lá, abraçar, sentar no colo. Então, a criança, ela, às vezes, ela não entende que aquele tipo de toque eu não quero receber, mas eu tenho que fazer. Mas em um outro toque que eu não quero também receber e a pessoa fala para mim assim, não, mas está tudo bem, não vai acontecer nada. Então, eu acredito que a educação, né, a educação sexual ela é muito importante, tanto dos pais quanto também das crianças, ensinar elas que eu posso falar não. Né? Então, assim, hoje eu atendo uma adolescente, por exemplo, que tem 12 anos e ela não consegue falar não. Então, ela fala assim, eu não gosto quando vem me abraçar e me beijar, e todo mundo me abraça e beija. E ela fala, como é que eu falo não sem parecer grossa, sem parecer que eu estou sendo mal educada? Né? E não deveria ser vista dessa forma. Então, ela se coloca em situações de constrangimento, que ela não gosta de receber abraços de pessoas desconhecidas, e eu também não gostaria de receber, né? Sim. E aí, mas por ser criança, ela é obrigada a passar por isso. Então, a educação sexual, ensinar sobre toque, que segredo não deve, tem segredos que não devem ser guardados, e sobre a importância do cuidado das partes íntimas, acredito que é um grande início para se falar sobre a prevenção e, de certa forma, protegê-las, né, sabendo que ela pode confiar. Sim. E como a igreja pode ser uma resposta para essas famílias, né, que passaram por esse trauma, porque acaba sendo um trauma para a família, né? Os pais descobrem que a criança teve aquela situação. Como a igreja pode auxiliar hoje essas famílias? É isso que você falou, é muito verdade, né? As famílias é um segredo que às vezes a mãe não consegue enxergar, né? E a maioria dos casos que a gente atende lá na infância, não existe um dado assim tão concreto. Mas praticamente todas as famílias que a gente atendeu, um dos pais sofreu algum tipo de abuso. Então, ele só vai falar sobre o abuso que ele passou quando o filho dele passou por algo semelhante e aí ele consegue dar voz àquilo. Né? Então, assim, eu acredito que a igreja ela tem um papel muito importante de ouvir as crianças, de ser um lugar onde elas possam ser ouvidas, essa família pode ser acompanhada e também atuar como criando mecanismos mesmo de proteção, sabe? Atualmente tem igreja que não tem critério nenhum para alguém ir trabalhar com criança. Então, às vezes, para estar aqui no GAP, tem que ter vários critérios, né? Tem que ser uma pessoa envolvida com a política ou algo desse tipo, mas para trabalhar no Ministério de Criança só tem que ter bom ânimo. E às vezes a gente não investiga isso, né? Então, a igreja, ela tem um papel muito importante, porque muitas denúncias são reveladas dentro do ambiente religioso, mas também nós temos que ser uma resposta, assim, com relação à proteção, assim, quem que vai ser esse tio da escola, né? O professor da escola dominical. Será que eu sei quem que é essa pessoa? Então, criar mecanismos de proteção dentro da igreja, que proteja a criança dentro da igreja, ela se sinta segura, é um primeiro passo. Porque ela vai entender isso como um modelo. Aqui eu me sinto segura e na minha escola eu também me sinto. E a gente conseguir, assim, criar uma cultura de proteção, né? E não só falar da exploração, mas falar da proteção também. Sim, a gente precisa de pessoas de confiança, né? Bem selecionadas, como você disse. Então, aqui para a gente finalizar a nossa conversa, para as famílias que nos assistem, você tem alguma indicação de livros, filmes que tratam desse impacto da violência sobre as crianças? Sim. Para as famílias, né, nós temos alguns vídeos educativos, né, na internet. Tem a tia Keila, que ela fala muito bem com propriedade para as crianças sobre o silêncio, sobre o segredo. Nós temos também alguns livros educativos, O Segredo de Tartaninha, temos O Nome
Não Me Toca Seu Boboca, que é um livro infantil super tranquilo. A criança que passou por uma situação de violência, ela vai identificar. Ela vai perceber naquela mensagem ali, ela vai se identificar como uma criança que foi, de certa forma, violada. E aquela que não vai entender que ela pode falar, eu não quero que você me toque, sabe? Também eu queria incentivar para... Tem a questão dos livros e tudo mais de uma forma educativa geral, tem o site Defenda-se também, mas também para profissionais e pais também que queiram se especializar nisso, temos os programas do Claves, né? O Claves é um jogo, né? Uma metodologia que foi criada no Uruguai e o Infância Protegida, ele dá os cursos do Claves. Então, o principal curso deles é o Brincando, Nos Fortalecemos, e ele é exatamente para enfrentar, para prevenir a questão da violência sexual. Então, você faz ali um curso com eles, você vai entender através de jogos como identificar situações de abuso e também prevenir, para que a criança, quando ela perceber que algo pode estar acontecendo ali, um toque está sendo meio estranho, eu não gostei daquela atitude, ela saiba como se proteger, ela sabe chamar um responsável, procurar alguém que ela tenha segurança e pedir ali um auxílio, né, para que ela possa ser protegida. Sim, e esse Ministério Infância Protegida, né, que você participa, tem um papel fundamental aí com essas ferramentas que você falou, né? O pessoal aqui do Ministério da Lagoinha, o pessoal de Belo Horizonte pode procurar se precisar, né? Tem em outras cidades também ou só aqui em Belo Horizonte? Tem. Eu não sei todas as cidades, mas eu sei que tem em Belém, tem em Campinas, já estão espalhados em alguns lugares do nosso país, já também tem fora do país, né? Porque agora ela se tornou uma rede internacional, então eu sei que tem em Portugal, na Suíça, em outros países. E lá tem a clínica, né, que a gente atende as crianças que passaram por algum tipo de violência e também os adultos já. Temos o espaço, que tem vários cursos para crianças, adolescentes, para as famílias. E temos também o Instituto, que faz ações nessa área e várias outras áreas ainda que nós estamos avançando, né? Porque a gente entende que proteger a criança é um caminho muito maior, né? Então, e atuar na prevenção é atuar em várias esferas, né, da nossa sociedade também. Muito legal, Letícia. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença, pelas contribuições. Eu que agradeço, viu, de verdade. Muito obrigada. Estamos de volta com o Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente é o integrante do GAP, Pablo Salles, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Olá, Pablo, seja bem-vindo aqui ao Conexão GAP novamente. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Alexandre. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. Nossa pergunta vem de BH mesmo e ela é do Marcelo Fernando. Ele pergunta: como os pais podem proteger seus filhos do abuso sexual? Marcelo, a pergunta é um alerta para todos nós. Em Salmo 127:3 diz que os filhos são presentes de Deus para os pais. Só quem tem filhos sabe como é gratificante criá-los, vê-los crescer dia após dia, apesar das dificuldades que possamos encontrar. Mas como protegê-los, sabendo que os pais não estão 100% do tempo com eles? A Bíblia diz em Provérbios 22:6 que os pais devem ensinar os filhos no caminho que devem andar. Acima de tudo, nosso conselho é que você eduque seus filhos no caminho do Senhor. Desde pequenino, você já pode começar a orar para que o Senhor protegê-lo e livrá-lo de todo o mal. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Além disso, eduque-os na palavra, ensinando-os a prática da oração e leve-os para o convívio da igreja. Esforce-se para que eles participem das atividades da sua faixa etária. Ore para que o Senhor agregue boas amizades com quem as nossas crianças e adolescentes convivem. É muito importante nessa luta contra o abuso sexual. Os valores e os princípios cristãos precisam ficar bem claros como referência para toda e qualquer decisão dos nossos filhos. Além disso, busque sabedoria do Senhor de como e quando ensinar seus filhos a identificarem um potencial abuso. Eles devem saber que não é normal, nem permitido ninguém tocar em seus corpos, devem saber que é preciso dizer não, correr da situação de perigo e contar tudo para os pais. Nesse sentido, os pais precisam ser os melhores amigos dos seus filhos. Eles precisam se aproximar com amor.
e saber sempre que quem anda e o que estão fazendo, além de ter ciência que eles estão assistindo. A TV, os jogos, o YouTube tem sido um grande vilão para manter a inocência de nossas crianças. Também é importante analisar as reações da criança no dia a dia, para poder identificar os possíveis sinais de um abuso. Por fim, se suspeitar de algo, busque ajuda imediata. Então é isso, Marcelo. Que Deus te abençoe, que abençoe os pais do Brasil. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só clicar no nosso perfil no Instagram, @gap.unec, enviar um direct para nós com a pergunta, seu nome, sua cidade, a hashtag GAP Responde. Até mais. Muito obrigado, Pablo. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a dica GAP do dia. E desta vez quem vai dar uma super dica para a gente é a integrante do GAP, Alexia Portugal. É com você, Alexia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Dica GAP da semana. Nesse espaço, damos diversas dicas de livros, cursos, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua caminhada cristã e cidadã. E como hoje o tema é sobre o enfrentamento ao abuso sexual infantil, queremos indicar para você conhecer o trabalho da organização Infância Protegida. Infância Protegida é uma organização internacional não governamental que tem o objetivo de levar conhecimento sobre como a sociedade e a igreja podem atuar de mãos dadas em favor da proteção da infância. A organização oferece conferências e seminários sobre o tema e também workshops para capacitação de pais e profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes. Além disso, a organização também possui a Clínica Infância Protegida, que fornece atendimento com psicólogos qualificados, cristãos e especialistas no tema. Você quer saber mais? Siga o perfil do Infância Protegida no Instagram. Basta digitar infância.protegida na barra de pesquisa. É bem fácil. Tenho certeza que essa dica ajudará muitas pessoas que necessitam aprender mais sobre como proteger as nossas crianças. Repetindo então, nossa dica de hoje é para você conhecer o trabalho da organização Infância Protegida. E o canal do Instagram deles é infância.protegida. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até mais! Valeu, Alexia. Muito obrigado pela participação e pela excelente dica. Bom, agora vamos à nossa reflexão bíblica. Hoje iremos refletir na passagem bíblica de 1 Timóteo 5,8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nesta passagem, Paulo instrui a Timóteo a respeito de diversas causas relacionadas ao tratamento para com os anciãos e viúvas. Mas o que nos chama a atenção nesta passagem é que Paulo diz que quando nós cuidamos dos nossos familiares, quando nós não cuidamos, nós somos piores do que os ímpios. Cuidar de nossos familiares também inclui o cuidado com os nossos filhos. Proteger as nossas crianças deve ser um exercício diário de ensinamento. É o nosso dever instruir os nossos filhos sobre as ameaças humanas e também ensiná-los no caminho do Senhor. Como está escrito em Provérbios 22:6, os pais devem estar atentos sobre assuntos relativos ao abuso sexual e saber com quem seus filhos se relacionam e quem são seus amigos. No livro de Marcos, capítulo 9, 37, diz que qualquer um que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Isso mostra que Jesus sempre se identificou com as pessoas mais humildes e vulneráveis. Ele mostrou que fazer o bem a uma criança é como fazer o bem a ele próprio, porque ele ama as crianças e se preocupa com elas. Se Deus ama as crianças assim, nós também devemos amá-las e buscar o seu bem. Então, meu irmão, essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus te abençoe
e te guie em suas ações, que você seja um exemplo onde você estiver e faça diferença em nossa sociedade. Espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Então, eu te aguardo no próximo Conexão GAP. Até a próxima. Tchau, tchau.